Se você é dev no Code A, mexe com automações, usa o Lovable, N8N, OpenAI, API do WhatsApp e tudo mais, provavelmente venda deve ser um grande desafio que você está tendo por aí. Em primeiro lugar, venda não faz parte da tua natureza, né? E em segundo lugar, com tanta capacidade, com tanta possibilidade, o que exatamente faz sentido para você explorar como negócio? É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro vídeo aqui. Agora um vídeo de fato produzido de forma intencional, fora daquele ambiente de teste inicial, né, para a gente poder começar uma série aí de vídeos para poder ajudar você que é dev no Code a vender melhor seu serviço, obter escala, receita previsível e tudo o que o negócio consistente pode te oferecer. Beleza? Então vamos lá. Roda a vinheta aí. Pessoal, IA, no-code, automação, Lovable, VPS, base de dados modular, né? O que tudo isso fez hoje no cenário atual que a gente está é reduzir muito a barreira de desenvolvimento de soluções. Tá com tanta facilidade, né? Hoje é perfeitamente possível desenvolver soluções completas, aí, robustas, com poucos dias, se você já tem alguma facilidade para manipular essas ferramentas, beleza? O que é legal você saber é que esse conjunto de ferramentas reduziu muito a barreira para desenvolver soluções, beleza? Se a gente falasse 10 anos atrás, né, que uma pessoa poderia desenvolver um CRM completo aí para uma imobiliária, com SDR integrado e tudo mais, sozinha e escalar até 1000 usuários, né, alguém diria que você está ficando maluco, né, porque isso era impossível 10 anos atrás e hoje é perfeitamente possível com as soluções que a gente tem disponível. Além disso, é muito bacana entender também que a IA no Code, né, vamos simplificar como IA de uma forma geral, ela habilitou, né, um novo mundo, né, de possibilidades aí para a indústria de software, que é a indústria da qual você faz parte. Né? Se você é desenvolvedor, web designer, enfim, se você mexe com software, faz entregas digitais, você manipula software. E o que a IA fez, né, para nós que trabalhamos com isso é ampliar muito o nosso leque de possibilidades. Tá? Existe um fundo de venture capital chamado Foundation Capital, e em abril de 2024 eles publicaram um artigo muito interessante, que eu vou deixar o link aí para vocês, mas basicamente, entre outras coisas, eles dizem que a IA fez com que a indústria de software abrisse um novo leque de oportunidades que é de 2 ordens de grandeza acima da indústria de software anterior. Basicamente, se a gente tivesse uma indústria de software antes, né, ou de serviços de software ali, de 400 bi de dólar por ano, agora ela vai valer pelo menos algo em torno de 30 a 40 trilhões por ano a nível de PIB, de movimentação. Então já é legal você entender também que o tamanho da indústria que a gente está inserido aí, ele acabou de ganhar 2 ordens de magnitude, né, com a inserção da IA, e isso é nada mais, nada menos do que absurdo. É um mundaréu de oportunidades, beleza? Dito isso, com tanta capacidade, né, depois dessa introdução, você já entendeu que o que mais tem aí é oportunidade, né, e com tanta capacidade de desenvolver soluções, né, qual é a solução ou a linha de serviço, se você for uma agência, que de fato vai fazer sentido você explorar, né, você construir um negócio sobre, né, e é aqui que grande parte das pessoas travam, né, seja porque não tem definição, seja porque tem definição, mas não consegue avançar, essa falta de avanço está relacionado à falta de clareza, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui agora, beleza? Essencialmente, a sua dificuldade de venda, sem considerar a dificuldade pessoal da venda em si, que é aquela resistência, né, de lidar com pessoas, né? A gente vai deixar isso para um outro vídeo. Essencialmente, essa dificuldade de avançar com o negócio, ela vai ter origem em 3 problemas. Tá? Esses problemas são público inexistente, público divergente e público inacessível, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês com um detalhe qual que é o problema de cada um. Antes da gente avançar, é legal você entender o que é negócio por definição, beleza? Negócio não é só uma forma de você ganhar dinheiro rápido, né? Por definição, negócio
ou oportunidade de negócio é sempre quando você tem um grupo de pessoas com uma lacuna aberta, a qual você consegue preencher para elas de uma forma que elas consigam acessar. Dando um exemplo bem simples, você quer comer pãozinho de sal todo dia de manhã, mas obviamente para você fazer pão de sal todo dia de manhã é impraticável. Você precisa ter forno, sovar pão, etc. Muito mais fácil você pagar R$1 em cada pãozinho lá na padaria, o seu João fica feliz, você também, e é assim que a economia circula, desenvolve, todo mundo sai ganhando. Beleza? O famoso capitalismo, que tem seus problemas, mas a gente vai deixar isso para depois. Beleza? O grande lance é a oportunidade de negócio se baseia em um grupo de pessoas subservido, com uma lacuna dolorosa, a qual você vai entrar com a tua solução, teu serviço no Code IA, aí de uma forma que ela possa acessar. Beleza? Dito isso, voltando para o nosso problema aí de público, a gente vai entender o quê? Primeiro de tudo, o teu negócio ele se baseia em pessoas. A base do teu negócio é servir pessoas com algo que elas precisam, com um problema, com um desejo que elas têm, mas não conseguem preencher de forma acessível, certo? Portanto, essas pessoas precisam existir, elas precisam existir em quantidade. E é aqui que a gente volta para a questão dos públicos, Pegando um de cada vez, o que é muito comum na indústria de software é você desenvolver soluções para um público inexistente. E o roteiro é muito simples, tá? Basicamente, o dev tem uma ideia, vê um vídeo no YouTube em algum lugar, lê alguma coisinha e sai codando solução, ou no codando solução, desenvolvendo algo ali que ele imagina que vai ser muito interessante para alguém. Tá? O grande problema, quando você começa pela solução, você simplesmente sai desenvolvendo porque você imagina que alguém vai precisar, você está fazendo algo não muito diferente de colocar uma venda, pegar um arco e flecha e tentar acertar um alvo a 100 metros de distância. É extremamente difícil, principalmente porque na maioria das vezes você não tem intimidade com a necessidade desse público. Você está ali codando, desenvolvendo, colocando dashboards e agregando um monte de funcionalidades para uma solução cujo público você não sabe ainda qual é. Beleza? Esse é um assunto que ele já é inclusive passado, tá? Se você ainda faz isso, saiba que isso é um tema muito falado pelo ecossistema de startups, aí, o mundo das startups, desde os anos 2000, beleza? Então é um erro que você hoje já consegue evitar simplesmente buscando um pouquinho de informação, mas de qualquer forma eu já trago aqui para você, beleza? O segundo erro muito comum é trabalhar com público disperso, algo do tipo solução de IA para pequenas e médias empresas. E isso também não funciona, porque se o seu público é muito disperso, você não sabe onde encontrar, afinal pode ser qualquer um. Eu duvido muito que você vai sair panfletando solução de IA na rua ou batendo na porta de todo mundo. E se por outro lado você quiser fazer um anúncio do tipo soluções de IA para pequenas e médias empresas, o seu João, dono da padaria, a Jaqueline, dona da clínica, e o Joaquim, dono do escritório de advocacia, não vão entender que aquilo é para ele. E você também não vai conseguir trazer cliente para o teu negócio. E o terceiro ponto é o público não acessível. O público não acessível é quando você assiste um vídeo de uma demanda, por exemplo, no YouTube, ou enfim, um artigo, uma comunidade, e entende que tem uma galera ali subservida, por exemplo, astronautas no Texas, Só para dar um exemplo, só para você entender, Esse público ele não é acessível para você, você não consegue tangibilizar nada para ele, porque você não conhece pessoas, Imagina, se você desenvolve uma solução para astronautas do Texas, para quem que você vai vender na segunda-feira? Eu vou fazer anúncio, mas como que você vai fazer esse anúncio? Se você não conhece, se você não consegue vender nenhum para uma pessoa, fazer um anúncio não significa um movimento certo. Afinal, você vai anunciar o quê? Se você não sabe como que o outro enxerga o problema, como que ele enxerga a solução, beleza? Então, o público intangível é também um grande problema, tá? Aqui, principalmente, quando as pessoas veem oportunidades milagrosas de negócio na internet e tentam escalar sobre isso. Beleza? Vai por mim, não funciona. Se você não é capaz de vender uma coisa para alguém de forma rápida e prática, o que eu chamo de dar um passo sólido, que é muito mais importante no começo do que a escala, você não tem uma oportunidade de negócio. A verdade é que para você
vencer esse obstáculo de avançar numa direção só ou saber o que vender para quem é muito simples, né? A única coisa que você precisa ter em mãos é um grupo de pessoas com uma lacuna dolorosa que você possa preencher de forma acessível, beleza? Como encontrar esse grupo de pessoas? É muito simples, você vai ter que olhar para a tua rede. Beleza? Se você não é capaz de sair amanhã e conversar com uma pessoa desse público específico ou gerar uma lista ali com 5 ou 7 nomes, é muito improvável que você vá conseguir construir um negócio para esse público. Beleza? Considerando que vender para você já é difícil, né? O simples fato de ir ao mercado oferecer para desenvolvedores em geral já costuma ser difícil, então a gente já precisa fazer uma coisa mais simples, né? Simples a ponto de você simplesmente poder conjecturar alguma coisa e já sair oferecendo para alguém, beleza? Portanto, comece pelo que você já tem, tá? Com conexões que você já consegue estabelecer, e essa vai ser uma forma muito simples de você entender qual é a lacuna dolorosa que você consegue preencher de forma acessível para um grupo de pessoas, beleza? Esse é só um modelo bem simplório. Obviamente, existe todo um método simples também, mas bem descrito para fazer isso, e eu vou trazer mais detalhes em outras publicações, senão essa aqui vai ficar gigantesca. Beleza? Mas entenda, não comece com um público que você não acessa. Por exemplo, astronautas do Texas, não faça soluções ou serviços para públicos muito amplos, a ponto de você não saber exatamente para quem vender o quê. E também não comece pela solução, né, para públicos inexistentes, né? Não comece pela solução, você corre o risco aí de estar desenvolvendo alguma coisa para ninguém. Aqui no canal eu vou mostrar várias formas de você aprender aí a vender seu serviço, obviamente sem se tornar um vendedor, né? A gente não quer que você vire um vendedor de carreira, nem nada disso, então a gente vai simplificar aqui ao máximo a sua jornada, né, para que você consiga ter um negócio baseado em no-code, que possa sim faturar aí seus 6, 7 dígitos por ano, obviamente baseado em construção, baseado em lógica e usando recursos que você com certeza já acessa aí. Beleza? Então esses e outros assuntos aí a gente vai trazer com o tempo cada vez mais para você que estiver seguindo a gente aí no canal. Beleza? Então ativa o sininho, se você tiver gostado, dá um likezinho aí. Eu ainda estou me adaptando com essa parada toda de YouTube aí, mas eu já sei que o teu engajamento vai ser muito importante para o nosso crescimento aqui. Beleza? Valeu, até o próximo.